Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa playlist sobre fase instrutória do processo e agora nós começaremos a analisar a prova testemunhal. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, meus caros, então iniciando o estudo da prova testemunhal. Outro meio de prova super importante, né, no nosso sistema processual, muito utilizado, tá? Então nós vamos aqui trabalhar as principais informações a respeito da prova testemunhal. Começando então com um conceito, né, uma conceituação. O que é a prova testemunhal? A prova testemunhal, né, é o meio de prova que consiste naquela situação em que um terceiro apresenta a sua versão dos fatos. Tudo bem? Então, num conceito muito simples, a prova testemunhal consiste no meio de prova em que um terceiro fornece a sua versão dos fatos. Tudo bem? Pois bem, quando que a prova testemunhal ela é admitida? Bom, o Código de Processo Civil, ele trabalha com uma regra geral. E essa regra geral é de que a prova testemunhal sempre é admitida. Ou seja, a prova testemunhal, ela sempre é possível. Essa é a regra geral trazida pelo CPC. Entretanto, o próprio CPC excepciona essa regra geral, trazendo alguns casos em que a prova testemunhal não será possível. Eu vou chamar a nossa lousa para nós trabalharmos esses casos. Muito bem, então agora nós começamos a tratar a respeito da prova testemunhal. Veja, a prova testemunhal, já falei para vocês, é aquela espécie de prova em que uma terceira pessoa fornece a sua versão dos fatos para o processo. Agora, o artigo 442 do CPC, ele traz para a gente uma regra geral no que tange à admissibilidade da prova testemunhal. Porque o 442, ele diz que, em regra, a prova testemunhal sempre é possível. A prova testemunhal sempre é possível, ela sempre é admissível. Só que esse 442 tem um finalzinho nessa parte final que excepciona a regra. Porque ele diz assim, sempre é possível, vírgula, não dispondo a lei de modo diverso. E o CPC, né, o próprio CPC, ele acaba trazendo casos em que a prova testemunhal não poderá ser usada. Então, ele mesmo já dá essa abertura, né? Olha, ela sempre é possível, salvo quando a lei não a permitir. E aí, o CPC, no próprio artigo 443, né? O artigo logo na sequência, ele tem dois incisos em que ele traz situações em que eu não vou poder usar a prova testemunhal. O primeiro caso é quando eu tiver fatos já provados por documentos, então fatos já provados por documentos ou por confissão da parte. Então, fatos já provados por documento ou confissão da parte. Então, veja, você se recorda lá do estudo da teoria geral das provas que o objeto da prova são os fatos controversos relevantes para o processo.
O 443, inciso 1, determina que os fatos que já foram provados por meio de documento ou confissão, eles não podem ser novamente provados, agora por prova testemunhal. Isso é óbvio, né? Porque se os fatos já foram provados, então significa que eles não são mais controversos. Então, se aquele fato já foi provado por um documento, ou já foi provado por confissão, não há necessidade de prová-lo novamente. Tudo bem? Por isso, a prova testemunhal não será admitida. Agora, existe também o inciso 2, que traz uma outra situação, que diz respeito àqueles fatos que só podem ser provados por documento, só pode ser provado por documento ou por perícia. Então, alguns fatos, né, eles só podem ser provados ou por meio de documento ou por meio de perícia. Então, nesse inciso, né, a gente tem aquela situação em que a prova testemunhal não pode ser produzida simplesmente porque ela não ajuda em nada no que tange à elucidação dos fatos. Porque apenas documento ou prova pericial pode esclarecer, pode provar aquilo que se pretende. Então, a prova testemunhal, ela não serve para esses casos. Então, você pensa, por exemplo, numa ação que envolve o desabamento de um morro, uma ação que envolve, né, diversos danos causados por um desastre natural. E aí você precisa, né, comprovar que aqueles danos foram causados por uma empresa, né? A empresa, por exemplo, ela foi fazer escavações num determinado local e supostamente essas escavações teriam criado o desastre, né? Veja, nesse caso você precisa provar que o desastre foi causado por aquela escavação, mas isso só é possível por meio de perícia, né? Então, diante dessa complexidade, somente um perito pode determinar se o dano foi causado ou não por aquelas escavações. Então, não faz sentido uma prova testemunhal tentar esclarecer esse caso, esse fato. Tudo bem? Pois bem, um outro ponto que é importante a gente falar diz respeito à capacidade para ser testemunha. Então, o primeiro ponto nós já vimos, né? Vimos então a admissibilidade da prova testemunhal, vimos uma regra geral e vimos duas exceções. E agora outro ponto, né? Capacidade para ser testemunha. De novo, nós temos uma regra geral. Então, a regra geral é que qualquer pessoa pode ser testemunha. Tudo bem? Então, qualquer pessoa pode ser testemunha. Essa é a regra geral no que tange a capacidade para ser testemunha. Todavia, o próprio CPC prevê a existência de 3 grupos de pessoas que não poderão ser testemunha. Ok? Não poderão ser testemunha. O primeiro grupo diz respeito aos incapazes. Esse grupo ele está previsto lá no artigo 447, parágrafo 1º do CPC. Então, o 447, parágrafo 1º do CPC, traz os casos em que a pessoa não pode ser testemunha porque ela é considerada como incapaz, né? Então, quais são esses casos? Caso 1 seria
o interdito. Seria o interdito. Interdito por enfermidade ou deficiência mental. Então, aqui nesse caso, o CPC ele está falando das pessoas que foram alvo de uma ação de interdição. A pessoa foi interditada. Ou porque essa pessoa teve uma doença, né, uma enfermidade, e essa enfermidade causou a incapacidade, ou em virtude, né, essa incapacidade surgiu em virtude de uma deficiência mental. Tudo bem? E aí o que acontece? A pessoa interditada, ela tem a sua capacidade civil retirada ou reduzida, né? E, portanto, ela não vai poder testemunhar. Ok? Agora, tome aí cuidado, né? A interdição, repito, ela tem que ter sido causada por uma enfermidade, por uma doença ou por uma deficiência mental. Tudo bem? O inciso 2 traz pra gente, né, os casos em que a pessoa, por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los. Ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir percepções. Isso que eu falei para você está na lei, está lá no 447, parágrafo 1º. Mas, professor, como assim, né? Veja, aqui dispensa-se a ação de interdição. Aqui não há necessidade de uma ação de interdição. Só que aqui, o que acontece é o seguinte. A pessoa, ela tem alguma enfermidade, alguma doença ou retardo mental e esse retardo, essa enfermidade, não permite que a pessoa consiga compreender de maneira adequada os fatos em que ela presenciou. Então, por exemplo, a pessoa ela tem um retardo mental. Ela não é interditada, tá? Mas ela tem um retardo mental. E aí, no momento em que ela presenciou o fato, ela não conseguiu entender o que se passou em virtude desse retardo, dessa enfermidade. Então, se a pessoa não teve condições suficientes de entender, de compreender o que aconteceu, então é claro que nesse caso ela não pode depor sobre esses fatos. Tudo bem? Então ela até pode ter visto o fato, mas por causa da enfermidade ou do retardamento mental dela, ela não conseguiu entender o que estava acontecendo. Tudo bem? Ou então, o inciso traz uma outra possibilidade. A pessoa presencia os fatos, consegue entender os fatos, mas ela tem algum problema que não a permite transmitir o que ela viu ou ouviu. Então esse segundo inciso, traz uma dupla possibilidade. Ou a pessoa viu os fatos, mas em virtude de uma enfermidade ou retardo não conseguiu compreendê-los, ou então a pessoa presenciou os fatos, conseguiu entender, mas não consegue transmitir o que ela viu ou ouviu. Tudo bem? Inciso 3, né? Traz o menor de 16 anos. E aqui, né, basta a gente lembrar lá das lições de direito civil que o menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz, tá? Ele é um menor absolutamente incapaz. Então, o menor de 16 anos, ele não pode ser testemunha, em virtude dessa incapacidade absoluta natural dele. E por fim, o inciso 4 trata sobre o cego ou o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos que lhe faltam. Então, o que isso significa? Você tem que ter cuidado, porque não é que o cego ou o surdo, eles não podem ser testemunha, não é isso.
Mas é que o cego, ele não pode ser testemunha, claro, dizendo que ele viu o fato. Porque nesse caso, né, a ciência do fato depende do sentido que lhe falta, ou seja, a visão. Então não pode vir o cego para depor e dizer que ele viu o acidente. Aí não dá. Aí não dá. Mas o cego pode vir, por exemplo, testemunhar e dizer que ele ouviu a discussão, que ele ouviu a briga entre duas pessoas. Isso é possível. Mesma coisa o surdo. O surdo não pode testemunhar dizendo que ele ouviu uma briga. Mas o surdo pode testemunhar dizendo, por exemplo, que ele viu o acidente. Porque nesse caso, o que falta para o surdo é a audição, mas a visão dele é boa. Então ele pode vir e testemunhar dizendo assim, olha, eu sou surdo, mas eu vi o acidente. Eu vi que o carro veio na contramão, em alta velocidade e furou o sinal vermelho. Aí é possível, porque a ciência do fato não depende daquele sentido que lhe falta. Tudo bem? Muito bem, meus caros, nós vamos parando por aqui nesse primeiro vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá? E na sequência, nós retomamos o estudo acerca da capacidade para ser testemunha. Te espero no próximo vídeo. Até lá!